Olá, alunos! Então, essa é a nossa primeira aula. Eu sou a professora Simone Weber. Nós vamos começar a unidade 1, que fala sobre a introdução à disciplina, né? A introdução à editoração científica. Nós vamos dividir a unidade 1 em partes, então essa é a primeira parte. Vou procurar gravar aulas de 1 hora, para que vocês possam fazer um intervalo entre cada aula postada e para ter um melhor rendimento, porque se eu tocar direto 4 horas, primeiro que o vídeo fica muito pesado, segundo que vocês provavelmente vão parar nesse período, porque realmente depois de 1 hora e pouco, você tem que fazer um intervalinho para melhorar a captação do conhecimento. Então eu já vou fazer logo os vídeos por aulas que vocês têm que começar e terminar de assistir. E aí vocês vão se organizando para assistir em todas as partes da unidade 1, de acordo com o cronograma que está lá no AVA, tá? Porque no final, durante cada unidade, ou no final de cada unidade, nós teremos uma atividade. Essa atividade vai valer presença para as aulas daquela unidade conforme o cronograma, né? Então, essa primeira semana, a unidade 1, as aulas vão ser dia 27 e 28, né? Acho que é isso, deixa eu confirmar aqui. Então, é isso mesmo. Então, a unidade 1, né, Introdução à Editoração Científica, vai contemplar os dias 27 e 28, então nós vamos dividir todos esses tópicos que eu tenho que abordar dentro da unidade 1 em partes, em diferentes aulas, tá? E aí, obviamente, esse estudo dirigido que vocês têm que fazer aqui no sábado vai valer presença para ambos os dias. E vai valer nota também, tá? Então, essas atividades, além de valerem presença, também valem nota, ok? Já a unidade 2, a gente vai ver no dia 13 de dezembro, e aí provavelmente vai ter uma atividade aqui também para valer presença para esse dia. Então, vocês vão se organizando para assistirem as aulas de cada unidade, que vai somar a carga horária juntamente com os trabalhos, porque como eu falei no primeiro vídeo, eu não vou gravar 8 horas de aula na sexta-feira e 4 horas de aula para o sábado. Por quê? Porque eu falando sozinha rende muito mais do que a gente estivesse dentro de uma sala de aula trocando informações. Então, vai ter um período para vocês fazerem as atividades, vai ter um período para vocês elaborarem as dúvidas, mandar por e-mail para mim ou mandar aqui no chat, tá? No AVA tem um chatzinho, balãozinho, que vocês podem me mandar as dúvidas também. Então, a carga horária vai computar isso tudo aqui para que vocês consigam se organizar e fazer a disciplina da melhor forma possível, ok? Então, vamos voltar para lá. Então, vamos começar. O que a gente vai ver, então, dentro da unidade 1? Nós vamos falar agora um pouquinho sobre ciência, o que é ciência e as suas diversas áreas, né? As áreas do conhecimento, que a gente costuma falar. Nós vamos introduzir alguns conceitos básicos que serão necessários para essa disciplina. A gente vai falar dos principais gêneros acadêmicos, né? Um artigo científico, TCC, dissertação, tese, uma revisão sistemática, né? São vários gêneros de escrita acadêmica em que vocês vão livro, capítulo de livro, etc., que vão passar, obviamente, por um processo de editoração científica. A escolha correta, claro que a nossa disciplina toda vai ficar mais voltada para a publicação de artigos científicos, tá? E aí, como que a gente vai escolher o periódico, os termos, autorias, as métricas? Então, isso tudo vai ser abordado dentro da unidade 1, então, que contempla os dias 27 e 28, tá? Então, vamos lá. O que é ciência? Ciência, do latim, né, scientia, é traduzida por conhecimento. Então, a gente costuma dizer que ciência é sinônimo de conhecimento.
ela refere-se a qualquer conhecimento ou uma prática sistemática. Portanto, ciência refere-se ao sistema de adquirir conhecimento baseado no método científico. Ah, meu Deus, professor, o que é método científico? Bom, esse conhecimento gerado, ele não pode vir assim empiricamente, ele vem de ele é gerado a partir de um método científico, que é o que? É um conjunto de regras existentes para desenvolver um experimento, né, a fim de produzir esse conhecimento. Então, ele tem que ser sistematizado, padronizado, tem que ter um método, por isso que a gente chama de metodologia lá nos trabalhos, né, na dissertação de vocês, vocês vão gerar ciência, vocês vão gerar um conhecimento a partir do conjunto de métodos científicos que vocês utilizaram para desenvolver o estudo de vocês e chegar a um conhecimento, fazer ciência. Isso é ser cientista, gerar conhecimento, ok? Mas obviamente que esse conhecimento, de novo, ele tem que ser gerado a partir de uma metodologia muito bem padronizada. Então, para eu chegar a esse resultado, eu usei esses e esses métodos. E aí, claro, quem vai estar avaliando o trabalho de vocês vai ver se o método usado é apropriado para se chegar àquela conclusão, ou seja, para se gerar aquele conhecimento, certo? Por isso que vocês sempre passam por tem o orientador, tem a banca, daí tem a qualificação, depois tem a defesa, e aí depois vem a publicação do resultado. Vocês têm todo aquele processo de editoração do seu manuscrito até ele se tornar um artigo, tá? Então, esse processo de editoração que a gente vai conhecer aqui, mas claro que a gente primeiro tem que introduzir alguns conhecimentos para a gente entender o porquê que a gente faz isso tudo, tá? Então, esse conhecimento que vai ser gerado, ele pode ser um conhecimento novo, que ninguém nunca soube antes, você gerou algo novo, você produziu um conhecimento novo, um resultado inédito, ou você, o seu resultado, o conhecimento que você gerou, ele corrige alguma coisa, ou seja, antes a gente achava que a tal via metabólica funcionava de tal e tal forma, mas desenvolvendo este estudo com esse método, eu descobri que não é assim assado. Aí você vem e corrige algo que se pensava ser de determinada forma. Ou ainda o conhecimento ele pode vir para complementar algo já existente, ou seja, eu conhecia até aqui. A ciência, o conhecimento existente sobre determinado tema era até aqui. Eu venho e publico o meu resultado para aumentar um pouquinho mais esse conhecimento. É assim, mas é assim, mais isso aqui que eu descobri. Então você pode, em resumo, produzir algo novo, você pode corrigir alguma coisa, falar não é assim, é dessa forma, e mudar o que se sabia, ou você pode complementar o que se sabe. Na verdade, no final, o seu trabalho que você produziu, ele tem que fazer uma dessas três coisas aqui, tá? Para ele ser ciência, para ele ser um conhecimento. Para você ter gerado um conhecimento a partir de um método científico e aquilo ser chamado de ciência, ele tem que ter uma dessas três, tem que complementar um desses três gaps aqui, certo? Então, pensa no trabalho de vocês, se vocês estão fazendo ciência, se vocês estão gerando conhecimento. Porque se vocês produziram alguma coisa dessas aqui, com certeza o trabalho de vocês vai ser publicado, porque é ciência, certo? Agora, se não é ciência, se não é algo novo, você tem que, na hora de escrever o seu trabalho, destacar que você está fazendo uma dessas outras duas coisas aqui. Se você não está fazendo nada disso aqui, você não vai publicar os seus resultados, tá? Então, tem uma aula que a gente começa a falar sobre, acho que é a unidade 3, organizando ou começando a escrever o manuscrito, né?
Então, aí a primeira pergunta é, os dados que eu tenho, os resultados que eu tenho, dão para escrever um manuscrito? Já claro, depois de eu escrever, de eu organizar, isso é um manuscrito? Isso vai ser publicável? A pergunta é você que tem que responder. Se você fez uma dessas três coisas, o seu trabalho vai chegar a ser transformado num artigo científico, tá? Eu vou aproveitar aqui logo para colocar esse termo, a diferença entre manuscrito e artigo, para que vocês possam já captar toda vez que eu falar sobre isso, porque existe uma diferença bem... Depois a gente volta a falar nisso lá de novo quando a gente falar dos termos, né? Mas aqui é importante eu já introduzir. Então, manuscrito é enquanto você está escrevendo. Ou até quando ele está na sua cabeça, estruturado, as ideias, ou você só tem os resultados na forma de um gráfico, de uma tabela, e você quer começar a escrever uma introdução, ou escreve a metodologia e resultado já está escrito, isso é um manuscrito, inacabado, mas é um manuscrito. O artigo, ele só é chamado de artigo científico a hora que ele está publicado na revista. Enquanto você não tem o aceite de um periódico, revista e periódico é a mesma coisa, tá? Enquanto você não tem o aceite, enquanto o seu manuscrito não passou por todo o processo de revisão aos pares, de editoração, todinho, ele não é um artigo. Então você fala assim, eu já estou escrevendo o meu artigo. Não, você está escrevendo o seu manuscrito. Aí eu vou defender na forma de artigo científico. Aí você vai e coloca o rascunho do que você ainda vai submeter. Então você não vai defender na forma de artigo. Você pode defender na forma de manuscrito. Certo? Artigo é quando você tem o aceite da revista. Então, volta e meia, a gente chama errado, só que é só pra gente ir se corrigindo. Até eu faço isso às vezes. Mas é importante você saber a diferença, certo? Então, tudo que a gente vai falar aqui nesse processo de editoração é a editoração do seu manuscrito. Porque se ele está publicado, eu não preciso fazer mais nada, ele já está publicado. Certo? Aí eu não tenho que editorar, fazer processo, nada mais, eu só tenho que comemorar, beber lá para comemorar. Um café, um chá, uma água, um champanhe, uma cerveja, o que vocês quiserem. Eu só tenho que comemorar, certo? Então, nós vamos falar daqui para frente, tentar falar corretamente, a gente vai chamar de manuscrito, ok? Bom, retornando, então, as áreas da ciência ou as áreas de conhecimento, quando vocês vão submeter um resumo no congresso, quando vocês vão escrever um projeto, quando vocês vão submeter o manuscrito de vocês para revista, vai ter sempre em algum momento do cadastro disso tudo que eu falei aqui para vocês, uma pergunta assim, o seu manuscrito, o seu trabalho, o seu resumo, o seu qualquer coisa, o seu projeto, qual é o gênero que você está trabalhando ali, faz parte de qual área do conhecimento? A pergunta é essa, sempre, tá? Daí, qual é a área que o seu trabalho se enquadra? Bom, o mestrado em saúde da família, ele está dentro das saúde coletiva, tá? Mas aqui nós temos as grandes áreas do conhecimento, tá? Ciências biológicas, aí dentro das ciências biológicas eu tenho a biologia, por exemplo, né? Nós temos as ciências exatas e da terra, onde nós temos informática, física, matemática e química. Nós temos as ciências humanas, onde nós temos educação, filosofia, geografia, história, pedagogia, psicologia, sociologia. Isso tudo vai abrindo, né? Grande área, sub-área, vai abrindo aqui para vários temas específicos que estão dentro dessas grandes áreas aqui, tá? Então, as grandes áreas do conhecimento são essas aqui. Daí depois temos ciências sociais aplicadas, administração, contabilidade, direito, metodologia científica. Né? Nós temos a engenharia, que vem a automação industrial, eletricidade, eletrônica, instrumentação.
nós temos linguística, letras e artes, e nós temos outros. O outros contempla as novas áreas do conhecimento, como bioética, ciências ambientais, a questão do multidisciplinar, que aí entra biotecnologia, etc. Tá? Então, nós temos as grandes áreas do conhecimento, isso quem padronizou isso foi a CAPES, tá? Que é um órgão do Ministério da Educação, que rege os programas de pós-graduação, tá? Bolsas de mestrado, doutorado e avalia a qualidade dos programas de pós, tá? De pós-graduação. Então, ela organizou a ciência, as áreas do conhecimento nessas grandes áreas aqui, ok? Então, vocês podem me perguntar, tá, professora, e o nosso mestrado, ele tá dentro de qual dessas grandes áreas aqui, né? O mestrado de vocês está dentro das ciências da saúde. Então, por exemplo, olha só, o mestrado de saúde da família, ele é da saúde coletiva. Então, a grande área do conhecimento aqui, você tem, então, ciências exatas, ciências biológicas, engenharias, ciências da saúde, tá? Então, você escolhe ciência da saúde, ficou lá ciências da saúde, aí tem a sub-área. Dentro da ciência de saúde, você tem medicina, odontologia, farmácia, enfermagem, nutrição e a saúde coletiva, tá? Aí, claro, dentro da saúde coletiva vai ter epidemiologia, vai ter várias outras sub-áreas, tá? Atenção primária, etc e tal. Por isso que o mestrado entra aqui dentro, tá? Mas, normalmente, o conhecimento está organizado nessas grandes áreas aqui e depois você vai subdividindo até chegar bem ao ponto específico do conhecimento da área do trabalho que você está querendo ali escrever, né? Bom, então, de uma forma geral, como eu falei para vocês aqui, as ciências da saúde inclui medicina, odontologia e outras como saúde coletiva, farmácia, etc. Nós temos dentro das ciências biológicas, a gente tem, por exemplo, as áreas mais básicas, não tão aplicadas, né? Seria, por exemplo, genética, botânica. Aí temos as engenharias, a área de engenharia, que é um ramo da ciência aplicada e concentrada, por exemplo, engenharia civil, engenharia de produção. Ciências exatas e da terra contempla matemática e física, né? As ciências agrárias, o campo como agronomia, zootecnia. Agronomia cuida do solo, né? Do preparo do solo para a produção. E zootecnia é como se fosse o nutricionista, só que dos animais, né? Cuida, então, da nutrição, do preparo nutricional dos animais. Animais de grande porte, assim, né? Ciências sociais e aplicadas engloba áreas como direito, administração, economia. Ciências humanas, filosofia, educação, né? Linguística, letras e artes, literatura, cinema, né? Outros, como eu falei para vocês, contemplam essas novas áreas de bioética, ciências ambientais, biotecnologia, etc. Tá? Bom, então já sabemos sobre as grandes áreas do conhecimento, né? Então, sempre o seu trabalho, seu manuscrito, por exemplo, que você estiver aqui escrevendo, você tem que saber de qual área do conhecimento ele vai fazer parte, porque na hora do cadastro lá na revista vai ter claro que normalmente as revistas são internacionais e essas áreas do conhecimento podem mudar um pouco, por quê? Porque essas que eu apresentei aqui para vocês são áreas estabelecidas pela CAPES, que é uma instituição brasileira, mas de uma forma geral eles mudam muito pouco, assim, mas pode não necessariamente ser as mesmas, tá? Então, essas áreas do conhecimento vão servir para tese, para dissertação, para um trabalho de conclusão, ou se vocês forem submeter um manuscrito para uma revista brasileira, né, em português, que na maioria das vezes artigos indexados
A gente vai aprender sobre o que é isso, o que significa isso, né? Que tem quales. Esses artigos normalmente são em inglês, tá? Mas na área de saúde coletiva, enfermagem, tem muito periódico bom que é em português também, tá? Então a gente vai aprender a avaliar, através da métrica, a qualidade dos periódicos, não se ele pela língua dele, sim pela métrica mesmo, tá? Aí a gente vai aprender o que é isso, como é que o fator de impacto é gerado, o que ele leva em consideração para você comparar um periódico com o outro. Bom, antes da gente chegar lá no artigo científico, né, a gente vai falar que existem, além do artigo científico, claro que esse aqui é o alvo do nosso estudo, da nossa disciplina, mas nós temos também um trabalho de conclusão de curso. Normalmente, trabalhos de conclusão de curso é a escrita científica, é um trabalho escrito no qual você vai colocar ali os resultados desse seu curso, o que você fez ali durante o seu curso, né? Então, normalmente, esse curso é um curso de graduação, tá? Então, normalmente, quando você finaliza um curso de graduação, você faz um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso. Quando você faz, por exemplo, mestrado, curso de mestrado já é uma pós-graduação stricto sensu, e não lato sensu. Lato sensu são especializações e residências, tá? Enquanto que estricto sensu é mestrado e doutorado. Então, um curso de mestrado, quando você finaliza, você defende o seu título, para obtenção do título, você defende o mestrado para obtenção do título de mestre, escrevendo um trabalho científico que tem o nome de dissertação, tá? Enquanto que o curso de doutorado, o trabalho de finalização do curso de doutorado chama tese, certo? Então, vocês que estão fazendo mestrado, vocês não têm uma tese, vocês não têm que escrever uma tese, vocês têm que escrever uma dissertação. Vocês não têm que escrever um TCC, provavelmente vocês já escreveram quando vocês terminaram o curso de graduação de vocês. Agora, vocês vão escrever uma dissertação. Essa dissertação pode estar na forma de artigo ou de manuscrito. Artigo por quê? Porque você já pode defender com o artigo aceito. Ótimo. Então, o seu trabalho, sua dissertação vai estar na forma de artigo. Mas agora, claro, tem que ver se a sua pós-graduação, seu programa de mestrado no qual você está inscrito, aceita essa formatação na forma de artigo ou de manuscrito. Às vezes não aceita, às vezes tem que ser tudo lá em português, seguindo as normas do programa, etc. e tal. Então, isso tudo depende, tá? Depende das regras pré-estabelecidas. E regras são regras, e o combinado não sai caro. Então, quando vocês entraram, a regra já existia, então a regra é aquela, vocês têm que cumprir com aquela regra, certo? Então, cada programa estabelece as suas regras através de um conselho de professores e etc, tá? Então, eu falo meio generalizado aqui, por quê? Porque cada normalmente o que mais acontece, tá? Eu não sei se o mestrado de saúde da família aceita dissertação na forma de manuscrito ou de artigo. Aí vocês têm que procurar para saber. Mas, independente disso, se ele não aceitar, você vai ter que escrever a sua dissertação e o seu manuscrito para ser submetido a um periódico científico para ser publicado. Por que eu tenho que publicar os meus resultados? Essa é uma pergunta lá da unidade 3 que a gente vai falar. Por que a gente tem que publicar? Por quê? Porque o conhecimento, se você gerou um conhecimento novo, se você gerou um conhecimento que vem discordar algo que já se sabia, ou se o seu conhecimento vem para complementar algo, todo mundo tem que saber. Senão ele não vai... Você gerou ciência, mas você não divulgou. E como é que o povo vai saber? E o povo que tem que saber é o povo do mundo inteiro.
é internacional, por isso que a gente tem que publicar em inglês. Por quê? Porque a comunidade científica usa como língua padrão o inglês, porque senão todo mundo ia ter que saber falar mandarim, inglês, alemão, para poder se atualizar da ciência. Então a ciência estipulou de novo, regras são regras, não cabe a nós discutir, é inglês e ponto final. Tá? A regra é essa, a linguagem, o idioma da ciência é o inglês. Então, quando vocês forem publicar a ciência que vocês geraram, tem que ser em inglês e tem que ser no periódico internacional. Por quê? Porque todo mundo tem que conhecer o seu resultado para fazer parte do conhecimento que se sabe sobre aquele tema. Senão você descobriu, gerou, mas não contou para os outros, então ninguém sabe, é como se não existisse. Agora imagina você aqui de um lado precisando saber uma coisa que alguém lá num outro país já descobriu, só não publicou. E você vai ficar aqui sem saber aquilo que para você seria tão importante para o seu trabalho, ou para a sua prática clínica, ou para o seu exercício da sua profissão, ou para um paciente, ou para qualquer coisa. E aquela pessoa lá descobriu, gastou dinheiro público, gastou o tempo dela, ganhou um título para fazer o trabalho. Porque normalmente você faz um mestrado, um doutorado, no final você ganha o título de mestre ou de doutor, desenvolvendo um estudo, desenvolvendo um projeto que tem um método científico que vai chegar num resultado, que vai responder uma daquelas 3 questões lá que eu mostrei para vocês. Então, é muito mais do que compromisso do aluno publicar o que ele descobriu, porque ele gastou dinheiro, ele ganhou um título para fazer isso, e é ciência é sério, ciência todo mundo tem que saber. Por quê? Porque ciência é uma coisa que, conhecimento não é uma coisa que é só sua, certo? O conhecimento ele só tem valor se ele for compartilhado. O que adianta você saber e não contar para os outros? Não adianta nada. Não é conhecer, não é conhecimento só para você. O que você vai fazer com isso? Não, o conhecimento ele só tem valor quando compartilhado. E aqui a gente vai falar da principal forma de comunicação científica, que é a publicação dos resultados de um mestrado, de um doutorado, de uma residência, do que for. Você pode publicar um artigo científico através da escrita de um manuscrito, seguindo todas as normas, submetendo para um periódico, que vai ter um processo editorial, que compreende um editor, é igual uma revista, tem um editor, tem os revisores, né? Para cada área do conhecimento vai ter uma equipe de editor, de revisor. Para cada área do conhecimento, às vezes, né, para cada área é um periódico diferente. É muito difícil um periódico cobrir várias áreas do conhecimento. Normalmente, às vezes, até o periódico é tão específico que ele compreende só uma sub-área de uma grande área. Às vezes, ele publica só epidemiologia. Epidemiologia é uma sub-área da saúde coletiva, das ciências da saúde. Então, ele não vai publicar outras coisas de ciência de saúde, vai publicar só estudos de epidemiologia, por exemplo. Journal of Epidemiology, blá, blá, blá. Então, assim, cada periódico vai definir o seu escopo e a gente vai aprender a saber, na hora de escolher o periódico que a gente quer fazer a submissão, a primeira coisa que a gente tem que ler é o escopo da revista. Que é, ou seja, o objetivo da revista. Esta revista só publica artigos que falem sobre isso, isso, isso e isso. Aí você lê e fala assim, o meu faz isso? Não, o meu não faz. Então não adianta você submeter o seu artigo para cá a revista. Vai bater e voltar. Chega lá na secretária, não vai nem... Porque a secretária recebe, olha se as formatações, as normas da revista estão certas,
mais de 80% dos artigos submetidos bate na secretária e volta em menos de 24 horas para você corrigir, arrumar, ou ela já... a secretária não nega, né? Manda para você corrigir. Olha, o resumo não está estruturado. Lá nas regras diz que tem que ter subtítulo, introdução, objetivo, tem que botar os títulos dentro do resumo. Você não botou. Ou você não botou as palavras-chave. Ou o trabalho, o manuscrito tem que ter no máximo 3.000 palavras. O seu está com 5.000, não está dentro das normas. Isso tudo quem vê é a secretária. Passou na peneira da formatação e das regras da revista, e o escopo, ela olha o escopo, aí ele manda para o editor. O editor olha, lê o resumo, não lê o trabalho, ele lê o resumo e pensa, pô, esse trabalho aqui é interessante, vale a pena eu mandar para alguém da área para ver se tá bem. Aí que os revisores, normalmente 2, vão receber e vão olhar e vão dizer assim, aí eles vão ler a sua metodologia, o seu método científico, para ver se o seu método científico usado ali permite você concluir o que você está concluindo. Então, quem vai fazer isso são os experts da área do teu trabalho, que vão ler o artigo todo e criticar, mandar tacar-lhe pedra e tarará, que depois a gente vai ver como é que eles fazem isso. Mas só para vocês entenderem o processo. Aí, então, o editor, ele não vai ler o artigo, ele vai ler o seu resumo. Só o título e o resumo. E aí, ali, ele decide se ele recusa ou se ele manda para os revisores. Normalmente, se você submeteu, passou 7 dias, passou 24 horas, o artigo não voltou, é porque passou pela secretária já. Passou 7 dias, ele não voltou, é porque o editor já recebeu, gostou e mandou para os revisores. Aí você pensa assim, 30% já tá garantido, agora falta os outros 70%. Que aí os revisores vão a fundo no trabalho, vão ler metodologia, vão ler resultado, vão ler tudo. E aí eles vão criticar, e aí eles vão recusar ou mandar você arrumar. Ou aceitar, o que é muito difícil aceitar de primeira, mas pode ocorrer. Tá? Então, passou de 7 dias, o artigo não voltou, o manuscrito, não voltou, manuscrito, né? Não está aceito ainda. O manuscrito não voltou, significa o quê? Que está lá na revisão. Se está com os revisores, já, beleza. Pelo menos a revista não vai recusar de primeira, vai ler, né? Se você tiver certeza de que você fez um trabalho bom, escreveu direitinho, arrumou suas figuras, aí a gente vai ter várias dicas aqui nessa disciplina para transformar esse seu manuscrito numa boa apresentação para os revisores. Agora, óbvio que o conteúdo do seu, esse tem que estar bom, né? O método tem que estar certinho, que aí também não dá para fazer milagre. Mas se você tem certeza que isso está bom e a questão é só organizar, essa disciplina vai ajudar muito vocês, tá? E aí, e assim vai. Aí, se voltar ao trabalho com as revisões, já significa que, bom, eles criticam, mas eu vou mostrar aqui para vocês várias respostas de revisões, para vocês verem como que eles falam. E aí eu vou mostrar para vocês também as respostas que eu dei para cada uma das perguntas, para vocês verem como podem responder e qual a linguagem que vocês vão usar. Então, assim, no primeiro momento você olha aquilo, te dá um choque, te dá um pânico, você fala, meu Deus, que não vou nem responder porque ele tá muito ruim. Não. Se tivesse ruim, ele tinha recusado. Pensa assim. Tivesse ruim, ele tinha recusado. Se ele não recusou, se o revisor teve o trabalho de pontuar ponto por ponto ali do que tá ruim, que tem que ser melhorado, questionar ponto por ponto, é porque ele sabe que cabe a você responder, melhorar, para deixar o teu trabalho lindo para publicar. É isso que ele quer. É isso que todo mundo quer.
Então, vocês não ficam com amor, com questão pessoal, pensando, meu Deus, o cara tá querendo me detonar, o cara não gostou, o cara... Não, gente, é técnico. Então, o trabalho tá ali, você fez o melhor que você podia. O cara vai te ajudar, ele vai ler, tirar o tempo dele para olhar, ler, dizer o que tá ruim e você vai melhorar. Pronto. Se você conseguir responder tudo o que ele tá pedindo, e não é difícil, eu vou mostrar para vocês, e aí vocês mandam de volta, aí é só esperar mais um mês para receber o aceite. Dificilmente, depois de vir as questões para você responder, e é muito difícil eles recusarem. Depois disso, acontece, gente, acontece, se você não respondeu, se eles questionaram coisas muito graves e você não conseguiu responder, principalmente com relação à metodologia. Controles é o que mais pega, tá? Se você está fazendo um trabalho de caso controle, uma revisão que tem que ter um controle, revisão sistemática que tem que ter um controle muito bom, se você não tem controles bem estabelecidos, o resultado que você chegou lá perde toda a validade. E aí, normalmente, se você não conseguir explicar como você fez os seus controles e convencer o revisor que aquele controle que você usou assim, 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 deu isso, mostrar a foto, mostrar os resultados, ele pode recusar. Mas na maioria das vezes, depois que você responde, você fica só esperando o aceite. Se você sabe que você respondeu tudinho que ele quis, você fala, olha, daqui um mês vem o aceite. Dito e feito, daqui um mês vem o aceite. Claro que isso tudo é um processo que você vai aprendendo a fazer aos poucos. E eu tô aqui para ajudar a desmistificar, a tirar o terror disso tudo de vocês, tá? Então, dentro de artigo científico, nós temos vários tipos de artigo. Nós temos o artigo de pesquisa original, que é aquele que a gente costuma chamar mesmo de artigo científico, esse aqui é o mais comum, né? Mas nós temos também, por exemplo, short communication, ou comunicações breves. Ele tem uma formatação um pouco menor, tem menos figuras, menos tabelas, tem as regras lá, no guideline do autor, que eu vou mostrar para vocês onde a gente acha, como é que a gente lê, como é que a gente vai organizar, lendo todas as regras, entender aquilo tudo, tá? Normalmente, o short communication, ele prevê um número X de referências, você não pode botar quantas você quiser, um número X bem menor de palavras. Por quê? Porque ele é realmente uma comunicação breve. E aí, já vou mostrar para vocês, quando eu publico assim, quando eu publico na forma de um artigo de pesquisa original. Às vezes, já aconteceu comigo de eu submeter o meu manuscrito na forma de artigo original, porque você escolhe lá na revista, no sistema de submissão, tem umas setinhas onde você escolhe, né? Meu artigo é um caso clínico. O meu artigo é um artigo de revisão. O meu artigo, o meu manuscrito, de novo, né? É um short communication. Não, meu manuscrito é um artigo de pesquisa. Você escolhe o tipo. Mas já aconteceu que eu submeti um manuscrito na forma de artigos de pesquisa e o editor falou assim, olha, eu sugiro que você mude para short communication. Por quê? Porque os seus resultados são importantes, mas eles são muito preliminares, são poucos resultados. Um resultado muito pontual, de uma coisa muito específica, assim, que não cabe você fazer uma escrita na forma de um artigo original, porque o artigo original ele é bem completo, bem grande, com várias informações, vários resultados, várias conclusões. E o short não, o short é uma coisa mais pontual, tá? Eu vou voltar a falar nisso com vocês. E aí, o que aconteceu? Eu simplesmente mudei para esse aqui, foi aceito, o manuscrito foi aceito, só que ele foi aceito para ser publicado na forma de short e não na forma de artigo original. Professora, qual é a diferença?
Diferença só que eu tive que diminuir o tamanho, resumir, formatar, otimizar ali o espaço, mas na hora de pontuar no currículo, na hora de pontuar num processo de seleção, na hora de pontuar num relatório meu de progressão na carreira, conta a mesma coisa. Conta a mesma coisa qualquer um desses aqui, tá? Qualquer formato, é um ensaio clínico, é um relato de caso, é um artigo de revisão, é um artigo original ou é um short communication. Tem carta ao editor, tem outras coisas também, mas essas são a convite. Às vezes, artigo de revisão também se só consegue publicar em determinadas revistas se o editor te convida para escrever a revisão. E que artigos de revisão, a não ser revisão sistemática, né? Mas artigos de revisão clássicos, eles deveriam ser escritos apenas por experts da área. Aqueles que são seniors, já estão professores top de carreira, que lá nos Estados Unidos e Europa, né, lá fora, a gente conhece como professor, tá? Então, professor não é tradução para professor, tá, gente? Professor é teacher, tá? Então, quando vocês forem fazer uma inscrição para um congresso, vai ter lá research, como é que chama? Master student, PhD student, ou seja, estudante de mestrado, estudante de doutorado, PhD é mestrado, doutorado, tá? Aí tem undergraduation student, aí tem também professor. Aí você fala assim, eu dou aula ali na Estácio, ali na Anguera, eu dou aula numa escola de ensino médio, eu dou aula no curso técnico de enfermagem, eu dou aula... Eu sou professor, aí você vai lá e escolhe professor para fazer a inscrição do congresso. Não, tá errado. Professor é como se fosse o general dos professores, certo? É aquele que está top de carreira, final de carreira, é o professor titular da universidade, que já está ali e é expert naquela área que ele trabalha. Então, aí sim ele é professor. Aí eu vou ensinar vocês, na hora de fazer a cover letter, chamar o editor da revista Dear Professor, Doctor, darará, 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 porque você já chama ele de professor. Quando ele lê sua carta, sua cover letter, ele já olha, gostei, o cara tá... Porque esses caras assim, editor, revisor, eles gostam de ser bajulado, né? Então, a gente vai ter dicas aqui para bajular. Eu bajulo, aprendi assim, fiz essa disciplina que eu estou dando para vocês, muitos slides aqui, claro, vários são meus, mas alguns que estão em fundo azul, assim, vocês vão ver. Foi de uma disciplina que eu fiz com uma professora da Federal do Rio de Janeiro e que ela me deu várias, enquanto eu estava no meu mestrado, ela me deu várias dicas. E eu, a partir de então, eu faço dessa forma. E, nossa, sempre dá certo. Tanto que agora, quando eu estou em coautoria em outros artigos, o pesquisador que vai submeter, ele fala, Simone, dá uma olhada aqui na cover, me ajuda a melhorar. Por quê? Porque eu já começo a usar as dicas, sempre uso as dicas dela e sempre ajuda. Então, por isso que eu pensei em elaborar essa disciplina para tentar passar para vocês um pouco que eu sei, mas que dá certo, sabe? É muito diferente de vocês fazerem um curso de escrita de artigo científico, que tem esses caras que vêm aí dar. Isso aí vale a pena fazer, mas eu não vou... essa disciplina não tem esse cunho, por isso ela chama editoração e não escrita de artigos, tá? Escrita de manuscritos. Ela tem o cunho de desmistificar, de facilitar, de fazer vocês entenderem esse processo todo, de dicas para melhorar o aceite,
Porque não é só você querer se livrar logo, apertar no enviar, a submeter e mandar para a revista e agora pronto, responsabilidade não é mais minha, eu já submeti, agora eu posso defender, ir me embora e pegar meu título e pronto, tá? Não é só isso, a gente gosta, a gente quer ver o trabalho aceito, a gente quer receber aquele e-mail que fala assim: It's pleasure to inform that your manuscript was accepted to publication, né? Então a gente quer ler esse artigo, a gente quer ler esse e-mail, receber esse e-mail e ler essa frasezinha assim. Eu vou mostrar aqui para vocês, é a coisa mais linda de ler, a sensação maravilhosa que vocês têm quando vocês têm o manuscrito de vocês aceito para publicação, ou seja, quando vocês têm um artigo científico de primeira autoria. Vocês são os primeiros dos autores daquele trabalho, daquele conhecimento. Vocês são cientistas, vocês fizeram ciência. E a prova é a publicação, porque se você não tem a publicação, você não fez ciência. Porque você lembra, conhecimento, se não for compartilhado, não vale de nada. Você até gerou um conhecimento, mas você não contou para os outros. O que adiantou? Né? Então, nós vamos ver um pouquinho, nossa disciplina vai ser trabalhada em cima disso aqui, mais especificamente em cima desse, que é o mais geral, mais comum dos artigos científicos. O mais comum é o artigo de pesquisa original, tá? Bom, então, comparando esses dois primeiros aqui, o Short Communication e o artigo original, de uma forma geral, o artigo original ele é um resultado de um trabalho planejado, tá? Você fez lá um projeto com metodologia, tinha pergunta científica, e aí você foi desenvolvendo a metodologia para achar os resultados, e no final você vai encontrar respostas para suas perguntas, né? Você vai enfatizar os aspectos, vai ter uma estrutura particular com introdução, metodologia, resultados, discussão e conclusão. Tá, beleza. Enquanto que o Short Communication, ou comunicações breves, curtas, né? Eles, ou breves notas, eles têm o objetivo apenas de demonstrar ou publicar rapidamente um resultado muito novo. Às vezes você achou uma coisa muito inédita, mas ainda precisa, para construir a ideia, a lógica de tudo, precisa de mais experimentos. Só que você quer ser o primeiro autor a publicar aquilo, porque é uma coisa muito nova, mas aquele achado bem curtinho, bem pequeno, mas que é relevante pra caramba, mas que não justifica eu fazer um artigo grande para contar essa novidade, porque ela é uma coisa muito pontual. A palavra é essa, pontual, tá? Então, nesses casos, você usa do Short Communication. Primeiro, porque ele é uma estrutura pequena para você escrever. Segunda, que a correção e a revisão é um pouco mais rápida. Mas tem a mesma, como eu falei para vocês, tem a mesma validade, tá? Em termos de pontos. Esse aqui não significa que esse vale mais que esse, não, tá? Eles pontuam da mesma forma porque eles passam a ser considerados, eles são ambos artigos científicos, quando aceitos. Só que um é no formato de short e o outro é no formato de artigo original, tá? É só a estrutura. Uma é maior, tem maior número de palavras, maior número de figuras, porque obviamente tem mais figura porque tem mais resultados, né? Enquanto que esse aqui, ele é mais curtinho, mas vai direto ao ponto, tá?
Mais ou menos isso. Bom, então vamos ver aqui, ó, nós temos, por exemplo, um artigo original e um short communication. Esse aqui que eu falei para vocês que eu mandei na forma de artigo original e a revista sugeriu que a gente colocasse na forma de short, porque os resultados eram na verdade três resultados pontuais que a gente tinha achado e que não, na visão do editor, não justificava eu escrever um artigo original com 10, 11 páginas. Eu podia escrever um menorzinho, né? Vocês vão ver que o Short Communication, ele não tem toda essa subdivisão de introdução, metodologia, resultado e discussão. Ele normalmente é um parágrafo só que você, claro, mentalmente você faz isso. Você começa a escrever um parágrafo de introdução, aí você descreve o método que usou, o resultado, mas sem os subtítulos, tá? Então, é tudo uma coisa só, assim. Você faz tipo uma redação, né? Contando ali, claro que você segue toda a lógica, mas de descrição. Mas você não tem essa estruturação assim, por quê? Porque ele tem o objetivo de ser mais prático mesmo, tá? Mas, de novo, aqui são revistas diferentes, né? Essa PLOS ONE, essa aqui é a revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Mas se ambos fossem na mesma revista, por exemplo, PLOS ONE, um artigo original na PLOS ONE, ou um Short Communication na PLOS ONE, por ser a mesma revista que tem o mesmo fator de impacto, ambos teriam a mesma pontuação quando num processo de seleção. Agora aqui, obviamente, a PLOS ONE é revista A1, tá? Se ela é A1 no Qualis, ela vai, e essa aqui é B1. Então, essa aqui vale muito mais, não por ser artigo original, mas porque essa revista, o Qualis é A1 e essa é o B1. Eu vou postar também agora, para sábado, dia 28, uma aula da minha aluna de doutorado, em que ela gravou para vocês uma aula falando sobre os Qualis, para vocês entenderem como o que são essas estratificações, né? A1, A2, B1, B2, agora tem o Qualis antigo e tem o Qualis novo, então ela vai falar um pouquinho dos dois. O Qualis novo, ele não é mais por área de conhecimento, enquanto antes você tinha na área de saúde coletiva, tais e tais revistas são A1, enquanto que na área de farmácia, tais e tais revistas são A1. Aí você podia publicar, por exemplo, a PLOS ONE, na saúde coletiva ela é A1, mas na farmácia ela é A2. Ou seja, ela vale menos se o programa de pós-graduação for na área de farmácia, o meu artigo publicado na PLOS vale menos do que se o meu curso fosse na área de saúde coletiva. No caso, o mestrado se você estivesse fazendo o mestrado Saúde da Família e publicasse uma revista na PLOS ONE, ele seria considerado A1. Enquanto que se você estiver fazendo o mestrado na farmácia e você publicar na PLOS ONE, ele vai valer como A2, vai valer menos. Isso é o Qualis antigo, não é mais assim agora. Eles tentaram unificar tudo. Só que daí antes ia só A1 e A2, agora nós temos A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 e assim vai. Daí essa aula de sábado a minha aluna vai explicar para vocês isso. E aí vocês vão ter uma atividade com o nome de vários periódicos em que vocês vão ter que buscar o Qualis e informar para mim, valendo nota e frequência, qual o Qualis de cada um deles, tá? E aí, então vocês vão ter essa aulinha lá mais pra frente. Então aqui é só para antecipar um pouquinho para vocês entenderem, né? Provavelmente muitos já sabem, né? Bom, além então do Short Communication, do artigo de revisão, vocês podem publicar também, além do Short e do artigo original, vocês podem publicar também artigos de revisão, tá? São artigos que eles fazem um resumo do estado atual de conhecimento sobre um tema, tá? Ou seja, você busca na literatura todos os artigos, e aí tem
um método em que você descreve a sua busca, que palavras-chave você usou para fazer aquela busca. A gente vai ter uma aulinha só de palavras-chave, descritores, para aprender, tá? Daí você vai buscar todos os artigos que falem sobre, vamos imaginar, estresse oxidativo na infecção pelo SARS-CoV-2, né, na COVID. Então, eu quero saber se meu estado oxidativo, meu estresse oxidativo influencia na performance do vírus, na infecção pelo vírus, né? E aí você vai buscar na literatura tudo que se sabe sobre aquilo, você vai tabular, vai ler, vai escrever o que você, juntando todos os artigos, o que você conclui daquilo ali. Então, artigo de revisão só revisa, não faz nada mais, a não ser estatística. Estatística por quê? Porque ele pega aqueles resultados que já existem e junta tudo, e para ele chegar a uma conclusão, ele tem que aplicar um teste estatístico, né? Mas ele não faz experimentos novos, ele não pega uma cultura, o sangue dos pacientes, idosos, estresse oxidativo, incuba com o vírus, não faz experimentação, tá? Então, artigos que fazem experimentação são artigos ou originais, de pesquisa, por isso que chama artigo de pesquisa, fez uma pesquisa experimental, ou short. Mas artigos de revisão não fazem experimentação, eles fazem apenas a revisão do que já está publicado na literatura, tá? Então, eles revisam artigos científicos, ou seja, aqueles que já estão publicados, tá? Relato de caso. O relato de caso, ele como o nome já diz, muito usado na medicina, na enfermagem, ele descreve um relato, como se fosse um relatório. Ele descreve um caso clínico. O paciente tem, daí claro, bota as siglas, as iniciais do nome, ou, né, para não pode, pela ética, colocar o nome do paciente, obviamente. O paciente SPV, tantos anos, apresenta sintomas assim assado, os testes laboratoriais de diagnóstico foram feitos esses resultados foram ele tomou esse medicamento, foi acompanhado durante X meses, os resultados foram esse, aí bosta raio-x, vai descrevendo o caso clínico ali como se fosse um prontuário. Mas claro que não é um prontuário, porque um prontuário é muito técnico, muito ali, as coisas soltas. Aqui não, você vai fazer uma introdução sobre o tema, vai vir trazendo a descrição do caso, aí depois lá no final tem a parte da discussão dos achados e dará. Por quê? Porque às vezes isso não é qualquer caso, qualquer paciente que merece não é qualquer caso clínico que merece um relato de caso. Normalmente o relato de caso, ele reporta alguma coisa, ou algum sintoma, algum desfecho, alguma segmento, né? Alguma performance inédita, ou importante, ou relevante, ou diferente, que vale a pena transmitir isso para o corpo clínico, para os demais médicos, porque esses profissionais eles costumam muito ler relato de caso, né? Porque ajuda na sua rotina clínica, né? No seu dia a dia, porque eles podem estar diante de um caso muito parecido e não saber o que fazer, porque é um caso muito inédito, e daí eles vão se basear no que está publicado na literatura, se tem caso clínico sobre aquilo, qual foi o desfecho, qual é a expectativa, qual é que assim vai, né? Então, são para situações mais raras e inéditas, tá? Mas é bastante importante, e, de novo, ele vale a mesma coisa do que um artigo original, do que um short communication, do que um artigo de revisão, do que um ensaio clínico,
do que for, certo? Numa revisão sistemática, vale da mesma forma. Agora, claro que ele tem todos uma regra diferente de escrever, e também não são todas as revistas, os periódicos, que aceitam relatos de caso, tá? Aqui tem um periódico, chama Arquivos de Relatos de Caso, tá? Clinical Case Report também pode ser chamado lá no inglês, tá? E os ensaios clínicos. Os ensaios clínicos, eles são realizados, por exemplo, em indivíduos, não são ensaios, experimentação in vivo e não in vitro, né? In vitro é quando você pega lá um tubinho de ensaio, pipeta, faz os ensaios, incuba, faz uma cultura, faz um mic, faz o que for que você for fazer em laboratório. Agora, e aí você tem também os ensaios que chamam ensaio ex vivo. São aqueles experimentos que chegam muito próximo ao que acontece no indivíduo. Por exemplo, uma cultura de fibroblasto, de célula retirada do indivíduo, um ensaio camundongo. Então, são experimentações muito que mimetizam o indivíduo. Aí a gente chama de ex-vivo, tá? Então, nós temos o in vitro, isso tudo é em itálico sempre porque é do latim. In vitro, ex vivo ou in vivo. In vivo são aquelas experimentações feitas no indivíduo. Por exemplo, para vacina, ensaio clínico de vacina, ensaio clínico de um novo fármaco. Normalmente, né, a descoberta de uma nova droga, ela passa por várias fases, né, de testes de ensaios clínicos, tá? Fase 1, fase 2, fase 3, até a aprovação. Aqui está o FDA, mas no nosso caso é a Anvisa. Mas nós também temos regulamentação para ensaios clínicos, ou seja, quando um fármaco que já passou por todos os ensaios pré-clínicos, tá? De descoberta, de testes in vitro e ex vivo, estudo de disponibilidade, né, toda a farmacologia, farmacotécnica, farmacocinética, tudo dele. O melhor veículo para produzir, esse aqui é melhor na forma de comprimido, é melhor na forma de xarope, isso é farmacotécnica. Farmacologia, estudo dos efeitos, farmacocinético, ele vai ser ingerido via oral, vai ser metabolizado no fígado, vai chegar na corrente sanguínea, a meia-vida dele é tal, isso tudo vai ser definido nesses ensaios pré-clínicos, tá? E aí o fármaco chega na fase de testes nos indivíduos, ou seja, os ensaios in vivo, que são chamados de ensaios clínicos. Nem toda instituição, na verdade são poucas as instituições que são autorizadas pelo Comitê de Ética, pela CONEP, a fazer ensaios clínicos, tá? Então, a instituição como um todo tem que ter um corpo clínico multidisciplinar, formado por médicos, farmacêuticos, enfermeiros, fisioterapeutas, depende do que vai trabalhar, mas enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, toda uma equipe multidisciplinar para dar apoio para aquele ensaio clínico lá, tá? Porque se o indivíduo tiver um problema de neurológico, psicológico, estresse, ele vai ser encaminhado para o psicólogo, ou se ele tiver um problema, algum efeito colateral, ele vai para o médico, então tem toda a equipe que tem que dar apoio, isso tudo é um projeto estruturado com antecedência, e aí a CONEP avalia, credencia aquela instituição, autoriza previamente aquela instituição a fazer ensaios clínicos, mas ela não sai fazendo, não. Ela tem a credencial para fazer, ou seja, ela pode apresentar, quando existia um projeto, apresentar
uma proposta de ensaio clínico para uma nova vacina para o Covid, ou uma forma de tratamento, por exemplo, eu quero usar a hidroxicloroquina junto com a amoxicilina. Inventei aqui, tá, gente? Então, eu quero fazer uma combinação desses dois fármacos e eu quero testar nos pacientes para ver se vai dar certo. Então, a minha instituição, ela já é credenciada para fazer ensaio clínico, então eu vou fazer assim. Aí você conta como vai ser, faz todo um projeto. Vai ser duplo cego, sorteio, vão ser dois grupos, um vai tomar o tratamento, o outro vai tomar um placebo, mas nem quem está coordenando o projeto, nem quem está... nem os indivíduos da pesquisa vão saber o que eles estão tomando. Então, esse sorteio é online por um código que só vai ser aberto depois que encerrar todas as coletas. Então, isso chama duplo cego. Então, ensaios clínicos, eles têm uma gama de opções na hora de você escrever e desenhar o seu projeto. Aí você desenhou, vou testar dessa forma, com esse método, é um método científico isso, gente. Com esse método científico, dessa forma, para fazer esse ensaio clínico, eu vou chegar a essa conclusão. Aí você vai lá, a Conep olha e fala, não, está autorizado, pode fazer. Aí você faz o ensaio. Quando você terminou, o que você vai fazer? Você vai publicar o seu resultado. E aí você tem que escrever um manuscrito na forma de clinical trial, ou seja, ensaio clínico. Aí você vai submeter o seu resultado para uma revista, não na forma de artigo de revisão, não na forma de short, nem na forma de artigo original. Você vai submeter na forma de ensaio clínico, que tem uma regra específica, como você tem que apresentar as figuras, como é que você tem que apresentar a metodologia, como é que você tem que apresentar os teus dados, como é que você vai discutir, o que tem que estar presente no seu manuscrito, quando ele é um manuscrito na forma de ensaio clínico, certo? Então, isso aqui na prática, a gente nem faz isso aqui no mestrado, porque a gente não tem... parece que agora a FAMED da UFMS está se credenciando ou já conseguiu o credenciamento para fazer ensaio clínico, tá? Mas a gente aqui no nosso programa, que eu saiba, não tem ninguém fazendo ensaio clínico, tá? Então, o que a gente vai trabalhar aqui mesmo são os artigos originais, tá? Porque aí o short é só reduzir o tamanho e artigo de revisão é mais prático, mais simples de fazer. E aí a gente aprendendo como faz o original, a gente só extrapola para os demais, tá? Bom, então era isso nessa primeira parte da aula. Próxima aula a gente vai falar sobre, começar a pensar no planejamento do artigo, do manuscrito. E aí a gente primeira coisa que a gente tem que fazer é ler sobre o assunto. Só que a gente não vai ler na hora de começar a escrever o manuscrito, a gente já vai ler até para a gente saber que método é o mais apropriado para usar. Não deu certo, o que eu tenho que fazer? Eu posso mudar, eu queria fazer assim, não deu certo, vou fazer assim. Só que você só consegue administrar o seu trabalho dessa forma se você estiver sempre lendo na literatura o que se sabe, o conhecimento, a ciência daquele seu tema. Porque senão o que pode acontecer é que lá no final, quando você for querer publicar, escrever um manuscrito para submeter, você descobre que tudo que você fez alguém já fez. E aí você perde aqueles 3 pontos que a gente falou lá no início, que é que o seu trabalho ele tem que ser algo novo, ou tem que corrigir alguma coisa, ou tem que complementar. E se você não leu, você não sabia que aquilo que você está fazendo já se sabia. E o que você descobriu não é nem novo, nem muda o que já existia e nem complementa, porque tudo já se sabia. E aí, você vai conseguir publicar o seu trabalho? Não. Então, na parte 2, a gente vai continuar aqui, a partir desse ponto que a gente vai falar da importância de ler. Tá? E aí, obviamente, a gente tem que saber aonde buscar essa informação. Aonde que a gente tem que buscar
a essa literatura, tá? Então é isso aí, alunos, até mais.